Agora sim, agora já podes falar. E posso dar as boas noites aos nossos ouvintes? Muito boa noite. Sim. Pois então, muito boa noite. Como é que está o meu amigo? O que é que dizias do teu outfit? Gosto muito da tua camisa, pá. Era isso que eu queria perguntar, já que não posso perguntar aos nossos ouvintes e espectadores. Aham. Pergunta a ti. Está a girar a Está a camisinha gira a nesta camisa, fica-te muito bem. Muito uma dentro do camisa, teu, do até teu uma camisa estilo. bastante primaveral, Sim. não é? Com umas florzinhas e tal. É uma onda muito Hawaii. Sim, hoje chamaram-me hipster. Também. Também estás dentro da linha. Com essa barba Claro, que está bastante. Como é que mas se tu diz? já sabes que esta barba é Frondosa. por exigências de guião. Não me lembrava disso. Claro, Não, claro, não me claro, chegaste a estas dizer. barbas. Ou seja, já me disseste alguma vez, mas já não me lembrava Claro, disso. é por exigência de guião, que aliás aproveito para informar-te que, porque eu tenho muito gosto que tu e a Olivia assistam ao musical, mas vamos estrear mais tarde do que o que estava previsto. Em vez Sim? do dia 22 de outubro, sim, por motivos de saúde de um dos elementos do grupo. Ok. Ah, Esperemos que não seja nada grave, obviamente, Uhum. mas o mais provável é que estaremos depois de 25 ou de 26 de novembro. Mas pronto, Uhum. vamos esperar mais um bocadinho. Vou ter a oportunidade de crescer ainda mais a barba, portanto, vou-me parecer ainda mais ao sultão da Arábia, não é? Caro amigo, como é que isso vai? Como é que está? Pois olha, antes de nada, bem-vindos a todos, uma vez mais. Peço imensa Estamos, desculpa. Eu dei as estamos, boas noites, mas não dei as boas-vindas. estamos a gravar o nosso episódio 106. Toma lá. Toma lá que é para 106. aprender. Exato, exatamente. E hoje posso dizer que tive um dia daqueles dias, que já há muito tempo que não tinha um dia assim, redondo. Destes que Maravilha. começam com uma coisa, Uhum. com uma atividade, coisa que já estava combinada há umas semanas, uma semana para Uhum. cá, e depois voltei para casa, mas contente, satisfeito por ter feito uma visita que fiz, que já entramos em detalhes. Uhum. E, e depois estive aqui, comi, descansei um pouquito. Depois à tarde fui jogar paddle, umas 2 horas. Toma, toma. Epá, e foi fantástico o dia. E depois Maravilha. voltei, mais uma horinha aqui também, a ver aqui umas coisitas, a comer. E agora aqui estou sentado contigo. Tu estás em grande, pá. Tu, como dizem os espanhóis, estás em racha. É verdade, pá. Epá, sinto-me satisfeito Ainda bem, pela ainda bem. primeira vez, E eu? já há muitos anos, que eu não me sentia assim tão. Epá, Eu vejo-te liberado. a Eu palavra, vejo-te sim, liberado, pá. pá. A Eu vejo-te palavra que liberado. vejo, que eu agora me sai à cabeça é satisfeito, mas é Sim, mais sim. do que isso, pá. Liberar também é uma boa palavra. Nós estamos a gravar isto sábado, dia 24 de setembro, Sim. e nós na terça-feira, um gesto cotidiano que pode até parecer normal, mas que foi um gesto muito celebrado por nós, pá, Sim. porque aqui para os nossos ouvintes e espectadores, o Hugo, na terça-feira, hum, o que é o privilégio do tempo, não é, Hugo? Yeah. Que nós estivemos a falar. O Hugo, na terça-feira, disse-me: "Epá, eu acabo de trabalhar às 6 da tarde, tomamos um café?" Sim, senhora, tomamos um café. Então o Hugo agarrou na sua mota, eu agarrei no meu motociclo e encontrámos-nos num sítio que era para tomar um cafezinho na Pastelaria Lisboa, mas a Pastelaria Lisboa faz parte destes movimentos Ai, ai, ai. anarquistas do mundo das pastelarias, Antissistema. exato, Antissistema. em que o senhor O senhor Mário, com Mário. bom critério, para isso é que ele é patrão, abre e fecha quando ele quiser e bem lhe apetece. Eu hoje Exato. tive a sorte, querido amigo, eu devo dizer que hoje Aham. tive a sorte de conseguir lá ir e comprar meia dúzia de pastéis de nata. Foi, epá, E caramba, disse-lhe, meu. e disse-lhe, mas sabes o que é que ele me disse? Eu tinha batido à porta e eu abri-lhe a porta. Eu sei lá, se você quer abrir a porta ou não, se tem a porta Olha, fechada é olha, porque não a olha. quer ter aberta. O cara é E o gajo bonito. olhou para mim e disse: também é verdade. Está fechada é porque não quer ter aberta. Pois, aí está, eu vou estar a incomodá-lo. Pá. Eu até lhe disse na brincadeira: até porque você tem pinta de ser destas pessoas que não gosta que o incomodem. O gajo olha assim para mim: pois, olha, tem razão. Mas pronto, não misturemos os temas. Na terça-feira a Ai, gente ai. encontrou-se, Sim, estivemos calmamente a tomar um é cafezinho, a verdade. falar. E é isso, pá, a importância do Sim, tempo. A sim. importância do tempo. E a importância de
de aproveitar os momentos. Já está. Combinou-se assim, pam, 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 e já está. Sim, E pá, é uma maravilha. e destas coisas que já falámos disto há várias vezes, pá, destas coisas que não. Aliás, entre eu e tu, não se propõe muitas vezes, seja por questões de horário, disponibilidade, ou seja, não há Seja pelo que for, claro. falta de Às vezes, compatibilidade do às vezes nosso dia a vontade dia. também, que eu tenho vontade de estar contigo e tu não tens vontade de estar comigo e vice-versa. Algumas vezes me disseste, pá, hoje não tinha planificado estar contigo e o estar contigo agora supõe Isso já um aconteceu uma vez. esforço, uma habituação e uma coisa que não estou preparado para isso. Não me lembro de ter dito isso, mas pronto. Mas foi fascinante, pá. E depois são aqueles pequenos momentos, aquelas pequenas coisas que Prazeres, são, não é? mas que são a primeira vez que acontecem. Ou seja, já há muito tempo que não nos sentávamos, eu e tu, a tomar um café. Bom, ou seja, tu já cá vieste, mas assim, do género. Sim, mas nesta forma assim, Sim, quase relaxada, pá. improvisada e Exato. relaxada. Sim, sim. Exatamente. Um dia, olha, Uhum. vamos tomar um café logo. É pá, fixe. Tínhamos Sim, nada sim. combinado para a tarde. Bacana, porreiro. Ah, Depois daquela coisa de sair e eu fui com moto, tu foste com moto ao meu lado. Aquela coisa Sim, de sim, ir os sim, sim, dois sim, ali é verdade. agora não me lembro o nome da rua, mas Para Francisco Silvela, e depois sim, virámos à direita para a para a Avenida da Avenida da América e América. tu já seguiste o teu caminho, eu fui Epá, para mas a minha casa. aqueles momentos assim, parece Sim, sim. ridículo estar a falar disto Não, assim, não, mas mas que até tu mas é disseste quando engraçado. estávamos parados no Isto é semáforo, uma isso primeira também é uma vez. primeira vez. É verdade. Isto é Damos os uma dois, primeira, meu. damos os E dois uma voltinha de moto, 600 metros, mas pronto, epá, são 600 metros. mas é destas coisas que quantas vezes é que isto Claro, acontece? Não acontece. claro. Eu Sim, não, sim, não acontece. eu não faço isto com ninguém, ou seja, Claro. sei lá, não tenho assim ninguém que de repente diga pá, vamos dar uma volta de moto. Hum, Mas aqui não. Não, claro. se calhar em Portugal teria mais gente Em para fazer Portugal isso, poderias mais até amigos. inclusivamente ter um clube motar. Podia. Aqui também podia, Uhum. mas pronto. Eh, Mas eu também mas tivemos um bom dia hoje. Fomos passear sim, e almoçar com os amigos. Fomos almoçar fora. Sim. Um bom dia. Estava um dia simpático em Madrid hoje. sim, Não estava calor. sim, não fazia Parece muito. que, Estava a ficar parece fresquito. que há alerta amarela por vento. Sim, Portanto, é assim, sim, que nós passámos pelo Parque do Retiro e e já estava algumas fechado. partes do... Não. Atravessámos o Retiro porque fomos à Mas Calha amanhã de Ibija beber um certeza que já está café. fechado. É provável que os gajos fechem aquilo amanhã por causa do O vento. nosso alcalde é muito protetor da sociedade Sim, 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 madrilenha. sim, sim, sim. Sim, sim. E Eu não estava preparado para falar do nosso presidente da Câmara. não, não vamos falar dele. Eh, mudando de assunto. Melhor, é melhor, é melhor. Porque já me contas da tua experiência de Deus, porque contaste-me hoje quando eu te dei um toque que tinhas estado num sítio particular, ou seja, especial, diferente. E eu também estive hoje num sítio que já sabes que está muito relacionado com a minha paixão pelo café, e fui a um sítio onde torram café. Ou seja, um tostador, como dizem aqui, não é? Não sei qual é. Não sei se existe, de certeza que existe, não sei em português como é que se descreverá essa profissão, mas aliás, é uma profissão que está em auge. Coisa que me surpreendeu muito e uma coisa que eu comecei a ver, e eu acho que das primeiras vezes que eu vi isto foi em Kyoto, no Japão, de uma cadeia de cafetarias de especialidade. Os japoneses, já sabes que gostam muito destas coisas, são muito perfeccionistas e quando encontram assim qualquer coisa especialmente ocidental, que eles conseguem ser tão bons ou melhor, Ou melhor, sim, sim. especializam-se muito, paz, muito, muito, muito. E estas cafetarias de especialidade que existem, continuam a existir no Japão, acho que se chama Arábica, se não me engano, estão situadas no centro de Kyoto, na parte histórica, da parte assim mais turística de Kyoto, e depois também estou noutra povoação um pouquinho mais afastada, com umas vistas espetaculares. Pá, é um sítio incrível, todo aberto, quase não tem janelas, pá, é uma coisa espetacular. E tem um tom assim muito, muito neutro, mas muito suave, sabes? Que quando tu entras relaxas-te, pá, tons de branco, tons de madeira, é tudo muito, muito agradável.
E este sítio em Kyoto, quando estás a chegar perto dessa cafetaria, vem um cheiro a café, e aí foi que eu descobri que eles torravam o café deles. Eles faziam a própria torragem do café. E filas intermináveis para beber um café. Ou seja, aquilo é um show. É todo um show. E depois hoje tive essa experiência. Tive a experiência de visitar, um tostador aqui em Madrid. Que conheci esta pessoa que, aliás, faz a manutenção e faz a revisão também de máquinas como La Marzocco, que é uma marca italiana muito conhecida para quem conhece e quem está metido no mundo do café, é das marcas uma das mais conhecidas, e a outra também é da La Corte, ou seja, a empresa dele faz a manutenção nas cafetarias, em todas as cafetarias que têm estas marcas, ou estas máquinas de café. Ele faz a revisão, faz a manutenção, substitui as peças que se necessitem substituir por desgaste, sejam borrachas, sejam várias coisas. Pá. Mas o que é fantástico deste tipo, que eu vou dizer o nome dele, vou mencioná-lo, é o Paul Savulescu. Ele é romeno. É romeno. Não há um momento em que não aprendas com ele. O tipo, das vezes que eu estive com ele, das poucas vezes que eu estive com ele, tive a sorte de aprender muitas coisas, pá, que me serviram naquele momento em que eu aprendi, ganhei esse conhecimento, pá, serviram-me perfeitamente para o que eu estava a fazer naquele momento. A nível de café, de preparação de café, de ajuste de máquinas e tudo isso. E para entender um pouco mais sobre o grande processo do que é o torrar o café, que é uma coisa maravilhosa, Luís. A sério, pá, é uma coisa tão interessante e que depois tem um impacto tão grande na qualidade do café que se serve, porque estes são intermediários, eles estão no meio entre quando o café vem em grão, mas vem verde, o próprio produtor, não é? Imagina que o café vem da Colômbia, mas exportam o café da Colômbia, chega aqui a Espanha, esta gente recebe este café verde, pega no café, mete dentro da máquina e começa a torrar aquilo. Mas tem que conhecer o café, tem que conhecer o grão, tem que conhecer o produtor. É uma coisa fascinante. Eu sei que já falámos várias vezes, eu sou um pouco cansino com esta questão do café. O meu amigo, foi uma experiência. Não, amigo está aqui. Isto é o seu espaço. Mas não é uma experiência qualquer, Luís. Não é uma experiência qualquer. Não, sim. Obviamente, para uma pessoa que aprecia, eu gostaria de assistir ao mesmo que tu assististe hoje. É fascinante porque não é aborrecido. Pela curiosidade. Claro. E para uma pessoa que é amante do café, pois obviamente. Pode soar aborrecido, mas não é aborrecido. Não pode ser, pá. Mesmo alguém que não lhe interesse. Exato. Mas, por exemplo, a Montse poderia gostar de ver, não sendo uma grande apreciadora de café, mas tendo em conta que faz parte da sua área, do seu ramo, pois tem interesse. E eu digo uma coisa, eu gostava de assistir a isso, porque eu nasci e praticamente até que vivi em Portugal, eu acordava com o cheiro a café, porque eu em frente da minha casa, no beco onde eu vivia, havia um torrador de café e uma empresa de embalagem de café. Eu nasci com esse cheiro. E tu sabes que eu gosto muito de café, obviamente. O meu dia não foi tão interessante do ponto de vista sensorial e de experiências e de aprendizagem, mas foi bom porque foi um reencontro com dois casais, uma das pessoas que eu conheço, o Juanjo, e fomos dar uma voltinha, andámos bastante por Madrid, não é? Andámos uma data de quilómetros, não sei quantos quilómetros, não apanhei nenhum autocarro hoje, nem nenhum metro. E fomos almoçar a um restaurante galego que lembras que eu há pouco tempo disse tens que vir cá e um dia vamos aí almoçar ou jantar uma coisa. Pois este é um sítio onde a gente pode ir. Ok. Bom preço e muito boa qualidade. Está aí na Rua Lope de Vega, ou seja, no bairro das Letras, mesmo ao pé do Congresso dos Deputados. Bastante cêntrico, mesmo no meio de toda esta... Sim, mas no meio de todo este mundo do turismo e não sei o quê.
mas é um sítio que não é turístico, no fim de contas, não é? E está bastante bem, porque é um destes sítios que uma pessoa pode dizer, se vais a Madrid e tal, um casal sueco, não é? Tu dizes, olha, vais a Madrid, no centro há este restaurante onde tu vês pessoas que vivem em Madrid que vão aí comer. Pois este é um desses sítios, não é? Está perto da Praça Santana, Sim. mas não é como estes sítios turísticos da Praça Santana, não é? Uhum. E foi um belo almocinho e tivemos bem. Foi um dia, Sim, dia bem porque passado. é daqueles sítios que quando tu vais ao centro de Madrid, ou seja, é como se fosse uma alternativa em vez de te meteres pelos sítios típicos pegados à Porta del Sol, à Claro. Porta del Sol, ou mais, quando entras mais dentro dessa zona, não é? Está ali digamos, num raio perimetral, Perimetral. e tens restaurantes de muito boa qualidade. É uma zona bastante agradável, não é? Sim, 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 sim. Não é, Uma zona. não é assim um bairro tão. Ou seja, não é por querer comparar também não deixar assim esta ideia de que uma coisa é pior que a outra, mas ou seja, os bairros da Latina ou de Lavapiés, Chueca, pois são ruas muito mais estreitinhas, tudo mais caótico, não é? Mas pronto, mas É diferente, é diferente. são ambientes muito diferentes, não é? Sim, 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 Sim. sim, são ambientes diferentes. E, e é um bom sítio. Aliás, nós temos que começar, qualquer pessoa que venha a Madrid, temos que começar a não lhe recomendar. Olha que eu estava a evitar falar do Presidente da Câmara, mas afinal tenho que falar dele. Tinhas vontade. Porque temos que dizer às pessoas que venham a Madrid que não passem pela Porta do Sol. Está horrível aquilo. Porque está horrível por causa das obras, mas quando tiverem as obras terminadas vai ser ainda mais horrível, porque é uma praça onde não vai haver nem uma única árvore. Hum. Nada. Estamos a falar de pedra, Yeah. cimento e ferro. Não há absolutamente mais nada. Quando as grandes cidades da Europa estão a criar os chamados refúgios climáticos nas cidades, por causa das alterações climáticas, pois aqui em Madrid entendem que aí o que faz falta, Madrid, que é uma cidade com um clima bastante ameno e nada adverso, uma coisa Sim, bastante suave, não é? sim. Que o melhor para essa praça no verão. Habitualmente até tem vários microclimas. Exatamente. Eu acho que eles levaram muito a sério o nome da praça, não é? Que é Praça das Portas do Claro. Sol, aqui não pode haver sombra. Eu acho que podiam Ou seja, em vez de ter, eu acho que deviam ter posto placas solares em toda a praça diretamente. não, Não é? Eu acho que alimentaria toda a mas as cidade placas, com a quantidade as de sol. placas solares, eu diria que as placas solares em oblíquo em cima dos prédios para refletir ainda mais sol, mais luz para dentro da praça. É um absurdo e é uma pena, mas pronto, aí está. É que é umas obras que estão a tirar pedra para meter mais pedra. Estão a fazer, essa zona tem Horrível, sofrido tanta horrível. transformação ao longo destes últimos anos. Ou seja, uma coisa que é sempre positiva, não é? Que é a expansão dos transportes públicos e permitir às pessoas que cheguem uma forma mais cómoda e tenham várias opções para chegar ao centro da cidade. Obviamente é sempre de agradecer e de festejar, mas também foram umas obras complicadas, não é? Quando abriram o comboio para o centro quando abriram a linha do comboio Sim, para o centro a linha de da comboio. Porta do Sol, não é? E o metro também. Bom, o metro já havia, mas o comboio não chegava. Foram obras também que estiveram, não sei quantos anos é que estiveram com aquilo assim, mas foram 2, 3 anos, talvez. Não me lembro exatamente. Sim, eu não me lembro, mas muito. Mas Eu, pronto, eu mas não me lembro, eu causou não me lembro de caos. um momento de paz Sim, nas exato. Portas do Sol desde Yeah. que vivo em Madrid. E agora abriram aquilo tudo outra vez. Claro. E Levantaram, está tudo levantado. Está tudo levantado. Uma sim. coisa impressionante. Mas pronto, também é certo que eu há muito tempo que não ia pelo centro, não gosto muito Ou seja, já vão tirar aquela de ir pelo fonte, vão centro. tirar a fonte ou não? A fonte fica lá. A fonte não estava. Agora não estava. Eu não a vi. Hoje não a vi, mas não sei se é que faz parte do projeto de mudá-la de sítio ou uma coisa, mas a fonte não estava. Se calhar vai ficar ao Não lado sei. do urso. Não sei. Bom, mas pronto, qualquer pessoa que venha a Madrid, se quiser entrar e participar neste boicote que eu começo hoje, não vão às Portas do Sol. Não vão às Portas do Sol, porque aquilo é dramático. Eu, para Mas mim, já pronto, sabes que eu sou um fã de não ir ao centro da cidade. Por isso, claro, não te claro, preocupes claro. comigo que eu não ponho lá os pés.
Não vais, porque não merece a pena. E, nada, e de resto foi um bom dia, foi um bom dia. Hum, Juro. Sim. Depois da minha visita aos torradores, Hum, com este senhor Paul, é um craque, é um as, o gajo é bom ou não? é um profissional incrível. Mas é uma pessoa que conversa flui. Eu também tenho sorte já de ter um conhecimento amplo, não é? Que eu posso manter uma conversa, porque ao fim e ao cabo tens que saber algo de vocabulário Claro, claro, para e tens de identificar ter o que é que se conhecimento e está para a fazer falar. as perguntas adequadas também, não é? Para Uhum. continuar, porque e por acaso foi interessante e foi fluido. Depois fui visitar o meu antigo empregador na cafetaria FNAC e Foste até lá? fui lá dar um olá e aproveitei para tomar lá o pequeno almoço também. Bom, já era meio-dia e meia quando, quando cheguei lá. Bom, sim. Mas pronto, ainda comi uma torradazinha, cafezinho. Foi agradável, tive um bocadinho a conversar, a conhecer também os colegas novos que entraram depois de mim. E, e depois disso voltei para casa, almocei, descansei um pouquito, depois um jogo de paddle no fim do dia. Dia redondo, pá, dia redondo, Maravilha, meu. Que maravilha. dia redondo. É bom, pá. É assim mesmo, é que tem que ser, uma pessoa tem que se sentir bem. Hum. E é bom, eu gosto de ver recuperado, pá. Bom, recuperado, vamos lá ver. Estás recuperado. Progressas adequadamente no processo de recuperação. Sim, eu acho Pronto. que sentir-me assim bem fisicamente, comecei a fazer outra vez exercício de forma regular, o que para mim era vital, pá. Eu não me sentia com energia para fazer absolutamente nada. Também aproveito que agora o meu trabalho é um pouco mais estático, preciso estar mais Claro. ativo também e procuro estas oportunidades, qualquer que seja, para fazer um pouco de exercício. E mesmo levando a pequenita à escola, mesmo na semana em que eu estou com a Olivia, Uhum. quando levo a Olivia à escola, tenho sempre uma meia horazinha para, nem que seja para correr um pouquito. Pá, Claro. aproveito, venho para casa, tomo um banho, tomo um café, meto-me no computador, começo a ver os correios e ver o que é preciso fazer e tal. Também, eh, de momento, o nível de carga de trabalho que eu tenho tido ainda me permite fazer este tipo de coisas de uma forma mais relaxada. Ehm, e tive a minha primeira visita a uma agência de viagens na É verdade. quinta-feira. Foi, Correu bem? sim, foi uma coisa, é interessante, ou seja, tanto que o meu colega, eu pedi a um colega meu que me acompanhasse, porque obviamente foi a minha primeira visita, eu ainda não tinha, Claro. e não conheço ninguém nas agências de viagem, não é? E ele pensava que eu já tinha feito alguma visita, e quando eu lhe disse, não, isto é a primeira vez, e ele, oh, ficou surpreendido porque ele começou a dizer, ou seja, começámos a conversa com: tu não te preocupes, Hugo, eu deixo-te falar tudo, deixo-te dizer tudo o que tu é. E eu: não, mas espera lá. Isto Não estás a não perceber, não, estás é bem a o perceber. contrário. É o contrário, Quem tem que eu falar queria que és tu. fosses tu que guiasse a conversa, porque eu ainda estou um pouco verde nestas coisas. Mas não foi nada. Aliás, já tive esta conversa com a minha chefe. Ela disse-me que as participações que eu tenho feito durante as conversas que nós temos tido com outros agentes de viagem via telemática têm sido bastante relevantes, ou seja, são Boa. para mim não deixa de ser uma coisa agradável de ouvir, obviamente, Claro. mas não deixa de ser algo lógico, ou seja, o tipo de perguntas que eu faço, o tipo de observações que eu faço, são coisas que eu basicamente, também se calhar em base à experiência passada, acaba por florescer tudo, não é? E, mas tem sido uma coisa interessante ver a dinâmica das conversas, não é? Desta parte comercial, de negociação, que ao fim e ao cabo continuamos a ter de um lado a parte, digamos, das agências que querem vender, Uhum. a parte das companhias aéreas que querem que tu vendas, mas depois há sempre um E baile. as agências a Há perguntar: um "O que é que me baile. dás? Se eu vendo, o que é que me dás?" Exatamente. Eu vendo, mas o que é que Sim, eu o sim, que é sim, que sim, eu mas o que é que eu ganho com isso? o que é que eu tenho em contrapartida, não é? Depois começa este baile, não é? É um baile Claro. esta dança de cortejo, não é? Este cortejo Sim, 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 sim. ok, então o que é que me dás a mim se eu te vender tanto, não é? E assim começa a negociação. E depois tens, claro, pessoas que são muito batidas neste terreno
Eu acho, eu acho incrível, não é? Eu acho que isto obedece às regras básicas de mercado, ou seja, de mercantis, não é? Como é que se diz? Até um Não nível sei o que é que queres dizer. básico de rua, ou seja, As de contrapartidas, quer dizer, conversar, eu de vendo. negociar, de troca, de tu dás-me isto, eu dou-te isto, não é? Ou seja, Claro, sim, 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 é sim. a base Sim, de- em que ambas as partes têm de ganhar. claro. Uma pode ganhar mais que a outra, mas o importante é que as duas partes acabem satisfeitas, não é? Já Sim, sabe que, e que exista também uma sensação de colaboração entre as duas partes, não é? Porque ao cabo o claro, interessante é querer, não é que eu saia a perder para que tu ganhares, ou seja, não claro, é isso que obviamente. interessa, não é? Mas é interessante, pá, e gostei da parte de sair, porque também é estimulante, pá, de repente eu peguei na moto, acabo por dar uma volta, ir até ao centro de Madrid não é das coisas mais agradáveis, especialmente uma, uma quinta-feira de manhã onde há muito movimento, mas pronto, eh, ou seja, eu agora tento desfrutar da experiência, Já, não vejo aquilo como uma obrigação. E claro. então, e é o ideal, pá, vais relaxado, vais observando, relaxado, descontraído, vais de bom humor, pá, e é interessante, não é? Eu estou a curtir esta fase, pá, estou a Ainda gostar bem, desta fase. ainda bem. E a parte do Ahm, aeroporto, que também já e falámos, e depois que a é parte do uma. aeroporto, pá, é um bom complemento, percebes? Exato, é bastante equilibrado esse trabalho que tu É, tens, não é? é, Tem essa mistura entre, aham, entre essa parte mais comercial e esta parte sim, mais executiva, não é? sim. De estar no aeroporto, e está. Olha, tivemos É agora bom, porque é equilibrado, sim, é variado, não é? olha, tivemos um caso esta semana, temos um caso, é a típica situação em que requer persistência e paciência, que típica situação, temos uns clientes que vão viajar até Luanda, perdem as malas, ou seja, não se perdem as malas não chegaram a embarcar no voo, mas era uma equipa Hum. de gravação, de filmagem, percebes? Era uma equipa eh, que iam Era uma gravar, bagagem muito delicada e de grande valor, iam gravar um obviamente. filme, pá, e levavam várias peças de bagagem com tripés, com luzes de cenário, com até uma cadeira de rodas, com um adereço, eh, discos rígidos, pá, levavam tudo. Mas houve 5 peças dessas bagagens que não chegaram ao destino, não chegaram, O- então tiveram 3 dias com a produção parada, mas acabámos por recuperá-las, pá. Ontem à noite, não, ontem à noite não, ontem foi. Foi sexta. Sim, ontem à noite. Ontem à noite. Recebi, mas 3 dias a ligar quase cada hora para o departamento de bagagens perdidas. Uau. Ah, pá, vejam lá. E já sabes que estes departamentos são super delicados de lidar, porque à mínima que lhes, A mínima que eles já têm, sim, 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 têm aí o poder tem a nas faca e o mãos, não queijo na é? mão de dizer, pá, Exato. olha, agora não te Pá, presto agora atenção, Diogo. vais-te aguentar, Agora vais pá, aguentar, como exato. estes tantos que estão aqui não é, Claro, não é porque tu sejas ou que quem quer que creias que sejas, não é por isso que. Pá, tentei ser o máximo de amável com eles e claro. respeitoso. um, e, e afinal, olha, saiu bem, e acho Ainda que bem. pelo menos um, acho que tratando bem as pessoas também ajuda muito. Claro. Ajuda A muito. educação, a educação, o tratamento cordial, o não. Eu acho que isso uma vez recebi tipo um treino disso Aham. na companhia de seguros sobre como é que era? O respeito que tem que haver na quantificação do problema. Ou seja, ah, a ajuda de um departamento para resolver o teu problema Uhum. é importante, mas tu não podes deixar a impressão de que o teu problema é mais importante que o departamento que vai ajudar-te a ti a resolver o teu problema. Ou seja, tu tens que dar a volta e dizer, não, eu tenho um problema, mas aqui a sorte que eu tenho Claro. é que conto com vocês, Ah, porque vocês são os que me vão resolver o meu problema. ok. Mas muitas pessoas têm isso, têm este hábito de centralizar uh, todos os problemas do mundo no seu problema.
Isso é Não é? interessante, O seu problema é importante, obviamente, e tem que ser resolvido para você, mas você não, como você não sabe os outros problemas que existem, as outras pessoas que estão na mesma Yeah. situação que o senhor ou a senhora, você não pode priorizar o seu problema. E você não tem informação suficiente Yeah. para, para declarar que o seu problema é o mais importante de todos. Então esse tanteio, não é? Essa relação de respeito e de cordialidade, de Sim. dizer, não, você vai me ajudar agora e é agora, não sei o quê, não tenha calma. Sabes que eu cheguei a fazer um comentário à pessoa que me estava a atender. Eu disse-lhe, é assim, eu sei que eu sei que não posso exigir nada da vossa parte. Eu explico-lhe a situação. É uma situação que para nós é urgente, porque temos uma equipa de filmagem que não tem o material. Foram para lá especificamente para gravar um filme e os atores viajam esta noite connosco. E já estão há 3 dias sem qualquer notícia. E por isso, o que vocês puderem ajudar neste caso, eu agradeço-vos imenso. Eu sei que não vos posso exigir nada, sei que vocês têm muito trabalho, mas tudo o que puderem fazer para nos ajudar. Foi bom. Foi bom ter, eu acho que foi bom ter dito isto, porque Sim, claro. a pessoa do outro lado entendeu perfeitamente e disse: Não te preocupes, eu vou apontar aqui o teu número. Se tivermos alguma informação, telefonamos. Bom, eu acabei por ir insistindo cada 2 horas, 3 horas, ia ligando de vez em quando. Depois tinha o cliente também do outro lado, desde Luanda, a escrever-me para saber a informação. Mas pronto, olha, felizmente resolveu-se. É destas situações que, que por um lado eu fico muito satisfeito. Ou seja, vamos ver, eu não fui digamos, um intermediário nesta situação, não é? Eu não acho que tenha feito nada De especial, excepcional. exato, em toda esta situação, porque ao fim e ao cabo não fui eu quem recuperou as malas, mas eu acho que o facto de estar presente, não é? O facto de estar pendente, atento, o facto de ter comunicado com o cliente o tempo todo, olha, agora mesmo neste instante não tenho essa informação, mas eu vou insistir com eles a ver se me podem dar alguma ajuda. Eu acho que o cliente entendeu isso perfeitamente e fico satisfeito porque houve momentos que eu estava mesmo a perder já a esperança de que se pudesse localizar a bagagem em tempo. Ainda por cima, tendo em conta o tipo de bagagem que eram, às vezes uma pessoa Claro, pode pensar que sim, não, isso começas vale muito a dinheiro conjecturar aqui várias possibilidades, exato, não é? exato. Uhum. Eu alguma vez contei-te a história de quando recuperamos. Quando eu trabalhava na FedEx, recuperamos um portátil, um MacBook de objetos perdidos, Lost and Found, da Ibéria. Uma vez contei-te esta história. Soa uma história, mas conta. Mas, Conta porque acho que era uma coisa curiosa. Conta, porque para os nossos ouvintes. eu não sei se aqui já contei esta história alguma vez. Portanto, eu trabalhava, na altura estava a trabalhar na FedEx e de repente entra uma chamada desde a Austrália, ou seja, cliente que me liga desde a Austrália para o nosso call center aqui em Madrid. E com certo desespero, não é? Porque tinha deixado num dos pontos de segurança de onde fazem o check da bagagem de mão, tinha deixado o portátil num desses pontos de segurança do raio-x ou um sítio destes de controle. Nas bandejas destas. Sim, deixou o portátil, não se deu conta, que eu também acho um pouco estranho, mas eu acho que iam já atrasados para o voo, da típica situação, não é? Que vão Que vais a correr correr, não é? e vão apanhar por cima para a Austrália, já sabes, aquilo do tempo, perdes aquele voo e é muito caro depois para tentar modificar ou alterar o bilhete, pela razão que seja. Em todo caso, recebi essa chamada e a senhora depois diz-me: Olha, perdi não, deixei o meu portátil num destes controles de raio-x e preciso de recuperar. Eu sei onde é que o portátil está, ou seja, pelo menos nisso já foi bom, porque já tínhamos pelo menos um ponto de partida e deixou-me o contacto com quem telefonar,
Mas sabes destas coisas, quando te metes nisto, não fazes a mínima ideia o que é que esperas? O que é que pode sair daí, Claro, obviamente? marcas o telefone e a outra pessoa que está do outro lado diz objetos perdidos, Ibéria, não sei o quê, e eu, olha, eu sou pessoa tal, estou a ligar da empresa tal, está-me a ligar uma pessoa da Austrália que me está a reclamar um objeto que vocês têm neste momento aí, e o que é que podemos fazer? E queríamos recuperá-lo. Só que, claro, estamos a falar de um portátil, não é? O MacBook que custava na altura quase 2000 e tal euros, não é? E esta conversa com esta gente da eBay, que foi muito prestável na altura, eu lembro-me perfeitamente que foi uma conversa muito agradável e a pessoa também estava disposta a ajudar. Mas claro, como é que eu vou sacar este objeto daí? Ou seja, como é que eu Claro, posso pegar nisto e transportá-lo? Porque depois, à parte disso, precisas de uma quantidade de documentação para que isto passe alfândegas, não é? Precisas de demonstrar que isto é um objeto já usado, que não é uma compra, percebes? A nível da alfândega, tudo tem um processo, não é? E não é nada fácil. Ao fim e ao cabo é uma exportação, mas ainda por cima é uma exportação de uma coisa que não é, ou seja, que o remitente não está aqui, ou seja, é o receptor, não é? Está noutra ponta do mundo, não é? E ao fim e ao cabo, depois eu acho que isto durou, todo este processo, eu acho que demorou pelo menos umas 2 semanas, mas quase diário, de chamadas diárias, telefonemas diários. Tivemos um problema, tivemos depois uma surpresa, que acabaram por mexer, pegar no objeto, porque depois de X dias naquele depósito, mandavam-no para o centro da cidade, ou seja, yeah, complicou ainda um pouco mais as coisas, mas acabámos por conseguir recuperar o Mac, pá. Mandar um courier com toda a documentação necessária, claro. embalá-lo e despachá-lo, e a cliente depois de umas semanas escreveu-me a dizer que tinha recebido o Uau. Mac. Epá, é destas histórias que poucas vezes eu tenho, é destas histórias que eu não tenho assim tantas que tenha este orgulho de dizer, epá, olha, isto foi Foi graças ao meu uma trabalho, grande, graças exatamente, ao meu pá, não empenho, é? exatamente. Uhum. Mas que começas sem saber. E esta das malas tive uma sensação parecida que, epá, vou meter nisto, não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer. Ou seja, não são situações idênticas, mas, ou seja, não era a mesma coisa, não é? Mas ao fim e ao cabo acabas por fazer uma gestão de uma coisa que não sabes onde é que está, não sabes com quem Aliás, falas, não sabes que. claro, em relação às malas, o caso que tu comentavas antes das malas dessa equipa de produção, ah, o teu papel foi importante porque, no fim de contas, tu era o que ias informando ao cliente Hum, da gestão que se estava a fazer em relação à sua bagagem, é, porque esse departamento não ia falar diretamente com o cliente. Então tu aí mostraste, pois isso, um interesse um interesse humano, praticamente, não é? Porque do ponto de vista comercial tu não tinhas não ganhavas nada aí não. e não era responsabilidade da tua empresa, Hum. digamos, mas pronto, foi uma questão de humanismo e dizer, pois olha, vou-lhe informando desta Mas questão. tem várias. Porque tu podias muito bem dizer, olha, isto já está, de certeza que o cliente tinha algum número, algum É. registro, fosse do que fosse, você espera as notícias e já está. Sim, mas Mas foste é a acompanhando. típica situação em que tu tens um cliente que tens do outro lado que diz que ninguém lhe atende, ninguém lhe ouve, Hum, ninguém lhe ajuda, uhum. ninguém lhe dá informação. E depois estás tu que sim. Exato, que decides dar, exato. E ele, numa das mensagens que mandou-me um áudio, disse isso, pá. Tu és a única pessoa que me está a dar informação neste momento, neste todo este processo, és a única pessoa que me está a dar informação. Portanto, tentei ser o mais prestável possível. Epá, olha, mais uma história de êxito, para os arquivos e pá, que me faz sentir bem, faz-me sentir útil e prestável, percebes? Claro, Porque é uma situação que muitas vezes que às vezes estamos, que nos encontramos, não é? Uma coisa que sai um pouco do nosso controle e que de repente aparece alguém que chama-lhe anjo da guarda, chama-lhe o que quiseres, mas yeah. é aquela figura que de repente está ali e que está disposta a ajudar-te realmente e honestamente, percebes? E isso é de agradecer, não é? Sempre que temos a ter alguém que nos faça
que nos dê esse apoio, especialmente numa situação tão delicada, não é? Numa viagem, que uma pessoa está exposta, está tão Sim, que uma pessoa está mais vulnerável porque está vulnerável, fora do seu exatamente, não é? ambiente Claro, e neste caso que requer em qualquer sim. situação de viagem, seja de trabalho ou seja de lazer, mas neste caso, Hum, ainda por cima, o que tem a ver com uma produção cinematográfica, que é tudo tempos muito bem marcados claro. e provavelmente tinham alguns sets alugados já, ou seja, complicado. Caro amigo, felicito-lhe, parabéns, sim senhora. Obrigado, pá. Você fez um belo trabalho. Sim senhora, muito bom, muito Estou bom. orgulhoso de mim mesmo, pá. Ora aí está, como deve ser, como deve ser. E como é que anda o mundo, pá? Tenho estado um pouco desligado aqui O de. mundo, eu também, sabes que eu também, por exemplo, eu à hora do almoço via sempre um canal que é um canal espanhol, que é La Sexta, Ah, porque a essa hora, que coincide com a minha hora do almoço, havia sempre um debate político e um acompanhamento das notícias do dia e uma mesa de debate, não é? Esse canal, pois, foi mudando um pouco a sua linha editorial e há uns meses, pouco antes do verão, saíram para os nossos ouvintes e espectadores, desde há uns quantos anos em Espanha, apareceu uma figura de um ex-comissário da polícia, que é o comissário Villarejo, que é um senhor que durante 20 anos se dedicou a gravar conversas entre ele e políticos, entre políticos e, e se calhar, destapou se calhar queria todo. fazer um podcast. Provavelmente. O que ele acabou por fazer foi destapar o que já se sabia, que era Ah, este ambiente e este país corrupto em que vivemos, não é? yeah. Pois o jornalista que lidera este programa de debate, que eu assistia enquanto desfrutava da minha hora do almoço, saiu nessas gravações em que ele admite que deu uma notícia falsa, sabendo que era falsa, Ah, mas que igualmente ia dar essa notícia porque sabia que ia ter ia resultar nos resultados, melhor dito, políticos adversos para essa formação política, aham. e obviamente quebrou um dos principais códigos deontológicos dos jornalismos, que é não dar notícias falsas, não é? Pois. Claro, eu deixei de ver esse programa, aliás, deixei de ver esse canal. Tu já sabes que eu de vez em quando tenho estas reivindicações por princípios pessoais, da mesma maneira que eu não vou ver nenhum único minuto do Campeonato do Mundo de Futebol deste ano, e tu Uhum. sabes que eu gosto de futebol, mas tendo em conta que se realiza no país em que se realiza e Yeah. tendo em conta que, graças ao trabalho escravo e às mortes de centenas de pessoas, puderam-se construir os estádios para a realização deste Campeonato do Mundo nesse país, que eu obviamente nem quero mencionar. Não vou ver nada desse Campeonato do Mundo, então faço boicote também Hum. a esse canal, que aproveito para te dizer que perdeu quase 10% de audiência. Sim. Uh, não só o programa, senão Ah. o canal também, não é? E então agora à hora do almoço Mas vejo a achas que foi em televisão basca. consequência. Achas que foi em consequência Sim, disso? sim, Ou. obviamente, Uhum. obviamente. Ok. Até porque ele não pediu desculpas. E continua Ele a ter foi, o sim, 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 espaço. claro, com certeza, porque ele ainda por cima ele é o diretor dos serviços informativos Ah, desse canal. ok. Ou seja, um homem cheio de poder e Sim. basicamente faz o que ele quer. Então vejo a televisão basca, Uhum. que a essa hora emite em castelhano, obviamente, porque se emitisse em euskera eu não podia vê-lo, Uhum. e é o mesmo tipo de programa, porque digamos que os Aham. principais canais, essa franja horária, têm todos mais ou menos o mesmo tipo de programas, cada um com a sua linha editorial, Aham. e eu gosto deste jornalista, que é o Xavier Lapitz, Uhum. um jornalista basco, e é o que eu vejo agora isso, Xavier com S. uh, Xavier com X. Ah, O ok. que se passa é que em catalão diz Xavier Chave. e em euskera o X diz Sa, Sa. Xavier. Ok. Então, é o Xavier
Xavier Lapitz, porque é basco o gajo. Acho que é de Bilbao. E isto tudo para te responder como é que está o mundo. Aham. Pois o mundo está feito uma merda. Um pedaço de merda redondo, que ainda mantém essa cor azul, vista desde o espaço, Yeah. mas cada vez se vai acastanhando demais, porque tenho muito pouca fé no mundo. Hum. Ando bastante chateado com o mundo. Por isso é que me estou a refugiar na música, e tenho ouvido muita música ultimamente, e pouca televisão. Vejo pouca televisão, e a televisão que vejo é ficção. Vejo um filme, Yeah. tenho revisitado filmes antigos. Uhum. No outro dia estive a ver um filme argentino absolutamente maravilhoso, que há umas semanas tinha falado deste filme com o Felipe, e lembrei-me disso, eu vou ver este filme, que é Uhum. o El Secreto de sus Ojos, com o Ricardo Darín, que é uma história absolutamente magnífica, uma história de amor e de tragédia extraordinária. E estas coisas que às vezes esta coisa que às vezes acontece na vida, não sei se te aconteceu a ti alguma vez, ou se ainda acontece. Hum, Quando a gente às vezes, não sei se alguma vez te aconteceu a ti, porque nós também já estamos a caminhar para os 50 anos, não é? Hum, que às vezes ainda te lembras de uma situação em que tu provavelmente, se tivesses dito alguma coisa a uma pessoa, o curso da tua vida teria sido diferente. Uau. Yeah. Sim, certamente. Certamente. Neste caso, não quero fazer spoiler do filme, é um filme do José António Campanella. Bom, o apelido é Campanella, que é este grande realizador argentino, que fez vários filmes, entre eles El Hijo de la Novia, com Ricardo Darín, que foi um filme que esteve candidato, e não sei se não ganhou o Oscar ao melhor filme, não em inglês, obviamente. Uhum. E, e, Juan e José fala disso, não é? Campanella. Como é? Juan José Campanella. Juan José Campanella. Isso é, Juan José Campanella, que é um realizador de cinema absolutamente extraordinário. Uhum. E então há um bocado isso, não é? Ou timidez ou medo numa pessoa se declarar, não é? Uhum. E depois, claro, isso vai determinar a sua vida. É muito giro, é muito giro. E tal e como este homem faz, este homem. um, Porque eu acho que ele também é guionista, eu acho que ele faz os argumentos Uhum. também. Eu gosto desta tendência que muitos realizadores latino-americanos têm, Uhum. como o Iñárritu. Iñárritu também tem essa capacidade, ou esse gosto, ou essa imagem de marca de histórias paralelas durante o mesmo filme. Ok. Sabes que não tudo gira à volta de um enredo, Exato. mas que há E enredos várias histórias a paralelos. acontecer ao mesmo É tempo. E exato. que depois, E o Iñárritu é às vezes, de alguma maneira, cruza-se. Houve uma época, houve uma temporada, não sei se em que ano é que isso aconteceu, mas havia vários filmes a saírem assim com esse estilo, não é? E que acontece, tem atenção que o Iñárritu teve 3 filmes, fez uma trilogia Ah, ok, assim, ok, 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 ok. Então pode ser sabe? daí que eu Ah, tenha. Yeah. que foi Crash, ah, pode ser? Crash, 21 Grams Hum, e Babel, ok. Uf, claro, vamos intensos, hein? claro. E uns anos antes, não sei, é um filme de 1999, Amores Perros. Não sei se tu alguma vez o viste. Não. Também com este grande ator, que era um jovencíssimo, Gael García Bernal, Uhum. que é um grande ator Sim. mexicano, eh, que esse filme é absolutamente extraordinário. Uhum. Esse filme e o que são as histórias entrelaçadas, o Amores Perros é, é muito interessante. Portanto, eu, falando disto, tu sabes que eu sou uma pessoa que gosto de estar pegada à atualidade. Não perdi, obviamente, o contacto com a atualidade, mas pronto, não, Uhum. não tenho muito interesse ultimamente por cansaço já. Por cansaço, mas às vezes fico preocupado, não é? Porque eu gosto de me manter informado
Então fico preocupado por se perco um bocado o fio à meada, Uhum. mas entramos numa dinâmica tão repetitiva em termos das notícias, que é a inflação, o preço da energia, a situação na Rússia e na Ucrânia, e que dá a ideia que não saímos disto, estás a perceber? E que não notas que haja nenhum avanço. E A parece que há única coisa, vontade de manter-nos aí, não é? Como claro, claro, que é uma claro, necessidade primordial em vez de em vez de criar talvez um entorno um pouco mais positivo, não, e agora vem o inverno, e claro, agora claro. vem não sei Esta, quê. esta, esta, hum, esta filosofia do medo, não é? Sim, pá. De maneira que, como estive um bocado afastado da Uhum. atualidade, queria pedir autorização ao diretor deste espaço, meu grandíssimo amigo, e eu acho que me posso considerar como co-diretor, que eu gostava de partilhar com os nossos ouvintes o momento de grande felicidade que eu vivi na semana passada. Deixa-me só fazer uma pequena Porque, correção. sim, com certeza, Não te esqueças, por favor, o que é que vais dizer. Eu de já sei o que é maneira que vais nenhuma. dizer. Ora, aí É está. só fazer uma pequena correção em relação à trilogia que eu enganei-me, disse Crash. Crash não é do Não, isso é do Iñárritu. Soderbergh, não é? O Não sei, Crash é do é Soderbergh. outro diretor, outro realizador. Sim. A trilogia são Amores Perros, 21 Ah, Grams e Babel. começou por aí, vês? Exatamente. Eu Ok? não tinha a certeza Só que queria não deixar quis aqui isto arriscar com Amores esclarecido, não Perros, fosse algum dos porque nossos Amores Perros, ouvintes. exato, não Pegamos queria. aí. E o Crash é do O Soderbergh. Crash é Crash é do é Soderbergh. outra história. Não sei se é do Ah, Soderbergh. Espera lá, deixa-me, já que sim, estou aqui. confirma, mas eu Não. diria que é do Soderbergh. Não. Produzido, dirigido e co-escrito por Paul Haggis. O Soderbergh, Sim. Soderbergh não pinta Não, aqui nada. pois não pita nada aí. Pá, e eu ia dizer Amores Perros, mas como é todo em espanhol e os outros já são em inglês, Sim, 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 sim. mas sim, porque no 21 Grams Já. entra o grande Benício del Toro Ah, e o Sean Penn também, acho eu. sim, pode ser. Exato. Bom, então o que é que Já eu queria esclarecido. comentar? Ok. O que é que eu queria comentar com os nossos ouvintes? Este momento de grande felicidade Hum. que eu vivi a semana passada, entre os dias 12 e 18 de setembro. Porquê? Porque entre os dias 12 e 18 de setembro, a minha companheira, a minha amada, Montserrat, foi trabalhar na Nova York, New York City! New York City. E porquê? Porque o Teatro Real, onde ela trabalha, mas é certo que ela trabalha no Teatro Real fazendo parte de uma empresa externa, Uhum. como diretora de comidas e bebidas, e, e a direção do Teatro Real organizou uma gala em Nova York, no Carnegie Hall, com um espetáculo de flamenco e um espetáculo com a Orquestra Sinfónica do Teatro Real, e dois jantares de gala, e pediu à Montse para ela ir, para ela organizar e supervisar a organização desses dois jantares. Resultado, que eu e a Lu andámos aqui toda a semana com celebração de golo, ou seja, a forma que nós tínhamos de descrever a nossa alegria, Sim. e a nossa alegria deste reconhecimento profissional à nossa Montse foi isso. Então a nossa Montse lá foi ela, uma semaninha para Nova Iorque para trabalhar. Foi fantástico, pai. Quando me contaste isto, fiquei muito feliz, muito contente por vocês e falamos sobre isto. Depois, Disto. noutro momento, falamos com mais Uhum. pormenores. No outro dia tivemos um podcast, porque tivemos uma hora ao telefone. Tivemos Faz hoje 8 um dias. Faz hoje episódio. 8 dias. Como é que é? É um episódio oculto. Destes ocultos, destes. Como é que se diz? Há um nome para isto, agora não me vem à memória, mas Não lembro. é a versão do. É o corte do diretor, mas que nunca vai ser publicado, não é? Exatamente. Aliás, muitas vezes falamos sobre isto de gravar, não é? De fazer gravações das nossas conversas telefónicas, porque seria giro depois a recordar. Mas sim, fiquei muito contente, pá, fiquei muito contente porque obviamente é o reconhecimento, não é? Pelo grande trabalho que a Monse faz e continua a fazer há muitos anos para cá, e de toda a trajetória profissional dela nos diferentes ambientes onde já trabalhou, não é?
E é como estas, hoje mesmo estávamos a falar disso com os nossos amigos, o currículo que a Montes já está a acumular em todos os sítios emblemáticos que ela trabalhou da cidade de Madrid, não é? E, e, e depois são estas coisas, são estas histórias para contar aos netos, estás a perceber? Porque depois há situações, imagina estas Embora tenha que ser situações. alguém que as conte, porque, porque se for Sim, dela, sim, porque se for da Montes ninguém vai ninguém saber, vai isso também é saber nada. verdade. Mas por isso é que eu, como eu não estou a pensar em divorciar-me dela, nem separar-me, porque divorciar não me posso Mas divorciar porque vai não ser, estamos vai ser o casados. avô que vai contar. Vou ser eu, exatamente. Tu sabes O que a tua contador de avó, histórias. pá. Então, pá, avô, já me contaste essa história 38 vezes, Que pá. chato, pá. Está bem, querido. Mas sabes o que é estas situações com um gajo? E a montecenista é muito como tu. Não se deixa impressionar pela Yeah. categoria ou pelo posto que as pessoas ocupam, não é? Sim. Mas são estas questões, por exemplo, imagina que está o diretor do Teatro Real a despedir-se, porque ele era o anfitrião, não é? De todas estas coisas. Está-se a despedir das pessoas, entre eles, está-se a despedir do presidente da Câmara de Nova Iorque. E o presidente da Câmara de Nova Iorque felicita-o Air Blasi, não? e Acho que se diz-lhe, chama Blasi. e Ou não? diz-lhe, esse é o governador, acho eu. Ah, o governador. Ah, não, 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 esse é o presidente, o mayor, sim. Espera lá. Eu E, procuro. e que Continua, está continua. a felicitar, e que está a felicitar o diretor do Teatro Real pela excelente noite que passou e pela soirée magnífica, e ele diz, sim, olha, o mérito é desta senhora que está Uhum. aqui. E aponta, e então a Montes diz, sim, muito obrigado, boa noite. Ou seja, o presidente da Câmara de Nova Iorque, ou seja, são destas coisas assim, magníficas que ficam para a história, né? Mas que pronto, se calhar dou-lhe mais importância e relevância do que a própria Montes, né? Mas pronto, mas foi uma semana magnífica e para ela foi nós tínhamos estado, ela também disse isso, também teve mais dias agora, nós tínhamos estado 4 ou 5 dias antes de ir para Porto Rico em 2009 e não foi uma visita muito cómoda porque apanhámos um frente polar que vinha do Canadá e Uhum. passámos um frio dos diabos, era em janeiro. E ela desfrutou, e até houve um dia que apanhou este autocarro do sightseeing e foi dar uma volta pela cidade e tudo, e gostou, pá, e divertiu-se, isso foi bom, isso foi muito bom. Foi bom para ela sair e sobretudo isso, o reconhecimento profissional de dizer, tu tens que vir para organizar estas galas tão importantes para o Teatro Real. De maneira que isto era o que eu queria partilhar com os nossos ouvintes. É fantástico. E mais uma vez tenho que fazer uma correção que o mayor Diga de lá, quem Nova é que é o York presidente da Câmara, então? chama-se Eric Adams. Anterior a Pois, ele foi o não sei quantos de Blasio. Era assim de género. Mike, não sei pois, se era Mike de Blasio ou sei lá. Mas pronto, provavelmente, eu provavelmente. não quero Pois também foi estar esse o tempo senhor, todo foi a esse olhar senhor. para a internet. O que é importante aqui é a história, não é os personagens. Sim, eu vi que o meu amigo passou olimpicamente da Não, história, meu mas caro pronto, amigo, como o meu não. amigo também já sabia da Eu história. O meu amigo já já, sabia da este história. trabalho também, por um lado, sim, certo, mas este O trabalho, meu amigo estava um bocado com a atitude de estar com um olho no burro e outro no cigarro. mas Coisa que amigo, não, isto já é destas coisas também que é nós, experiência. exatamente, é isso que eu estou a Ora, tentar aí está, explicar e tu não me ora aí estás a está. deixar. 3 anos de gravações Deixa-me falar por cima de ti, deixa-me constantes. falar, assim, que tu fala, tu fala. Posso fazer a pesquisa ao mesmo tempo que te estou a ouvir, o que é fantástico. Eu não, Coisa que, eu não sou capaz disso, mano. Eu não tenho essa capacidade. pá, Não mas sou, olha, é destas não sou uma coisas que pessoa multitask. vais desenvolvendo, e não é que eu não esteja a prestar atenção, porque eu estou a prestar atenção perfeitamente, mas ajuda também, obviamente, a estar a par. Não, mas tu também, estou a brincar Da contigo, tu já história. sabia. tu já ouviste esta história 38 vezes. Mano. Tu e o meu futuro neto. É assim Teu mesmo. futuro neto, quando ouvir este Ou seja, podcast, quando o futuro neto se queixar, eu vou-lhe dizer, não te queixes porque o Hugo ouviu esta história muitas mais eu vezes ouvi e não se muitas mais vezes queixa. do que tu, pai, não me queixei. Como é que eu me vou queixar de uma história destas? E ouve lá, E, diz-me. não, e é assim, pá, é assim, eu queria partilhar porque tu sabes e tu foste testemunha da alegria que eu Sim, tinha quando falei contigo e quando isto sucedeu, não é? é fascinante, pá. Eu acho que é fascinante. É destas coisas que, pá, que de repente aparecem, ainda por cima ela não estava para nada à espera disto que acontecesse, não é? E surgiu Nada. assim de uma forma bastante repentina, o que Aliás, isto foi uma coisa curiosa é porque fantástico. em agosto
em agosto, iam-lhe fazendo perguntas, vamos fazer isto e tal, o que é Aham. que tu achas se a gente faz isto, não sei o quê, e a montes ia-lhe dando pois, conselhos, informação, Hum. até que chegar um momento e diz, olha, chegámos à conclusão de que tens que vir connosco, não serve só com que respondas às perguntas que a gente faça, Ok, passaste o vem teste, com a isto gente. realmente era um E, teste. e a Montes, ok, que a Correu bom? Montes apanhou o avião na segunda, Aham. e uma segunda-feira e deram-lhe o bilhete na sexta. Ou seja, foi assim uma coisa, vamos embora. Mas, ok, Não, ainda, e ter, e, ter, e ter a magnífico. documentação preparada para poder viajar, passaportes e essas coisas, porque, Sim, 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 sorte porque tinha. porque eu, por exemplo, Tinha o passaporte em dia e o tudo. meu caducou, coisa que já há muitos anos que não acontecia, o meu caducou, pá, há 2 anos já. Eu não Sim, fiz, já não fiz nenhuma viagem. Porque, o sabes meu o que aconteceu? É que o está meu em dia. passaporte, ainda por cima, Hum, quando eu renovei-o antes do tempo porque viajei por trabalho. Tinha viajado, quando é que isto foi? Foi em 2015, acho eu. E eu fiquei com. Ou não. Ou foi em 2015 ou foi em 2016 que eu viajei aos Estados Unidos, mas o meu passaporte estava prestes a caducar e por alguma razão uhum. a renovação ficou mais reduzida por causa disso e mas também 5 anos para um passaporte é muito pouco, pá. Eu Vê acho bem, digo-te absurdo. uma coisa. Acabo de me lembrar agora de uma coisa. Não é ser alarmista. Tu sabes que há estas figuras dos preppers. Sim, Ouviste falar dos preppers? sim. São Não? pessoas que Esta gente que estão. está Yeah, preparadas para um cataclismo, não é? Para um sim, apocalipse. yeah. Eu digo-te uma coisa, tendo em conta como está a situação atual, Uhum, eu não sei se não convém ter o passaporte em dia, yeah, yeah, sabe? Porque um gajo pensa, epá, porra, apanho uma porcaria de um avião e vou-me embora daqui. yeah. Não sei, depois também, se uma pessoa vive uma situação de refugiado, acaba por ter Sim, outro estatuto, não é? exato. Seja ao fim e ao cabo. Isto é ser alarmista mesmo, não é? Mas Sim. imagina o que está a acontecer agora na Sim, e Rússia. na Ou Rússia, não seja, é? há Milhares de 2 pessoas dias, a homens, fugirem, homens, homens, claro. homens a desertar, Sim, sim, porque não sim, sim, querem ir, sim. Sim, porque de porque não querem repente ir para a guerra. ativaram este protocolo como é que se diz? Como é que se chama isto? De draft. Não há O protocolo draft. nenhum, o que Não, há uma não. guerra imunda Sim, e mas como é que se diz ou seja, este processo recrutamento, é recrutamento? Diz recrutamento? Bom, ok. recrutamento, não é? Sim, Claro. de todos os homens, De alistar-se, não é? exato, até aos 55, acho eu. Ainda houve aí digamos, um argumento que era só pessoas que tinham tido já experiência de combate e que tinham tido treino militar e não sei o quê, mas acho que isso era treta. Não, eles Pá, pá, o que estão a precisar é carne é de canhão. carne, exato. Claro, Yeah. claro. Não, é Não é. uma situação já. Porque eu ouvi um comentário nestes canais que eu sigo norte-americanos de que realmente agora é que a população russa se está a dar conta do que realmente está a acontecer, porque até ao momento eles tinham visto isto Hum. como se fosse uma coisa alheia, ou seja, não é. Aliás, eles Não pensavam que estavam de isto era um. forma. Sim, mas não Uhum. estavam a pensar de forma ativa de que realmente a Rússia está num conflito bélico com o país vizinho, percebes? E que ao fim e ao cabo invadiram, ou seja, foi uma invasão, Claro. mas que os russos estavam a passar disto olimpicamente, porque claro, eles não lhes tocava nada, não lhes estava a afetar nada, o dia a Tu dia deles, referes-te à população da a população Rússia, russa, exato, que as não pessoas, combatente. Uhum. exatamente. E de repente agora é que se deram conta com toda esta situação, espera lá, isto realmente está a ser um Espera aí, também problema. temos que ver uma coisa em relação à população russa. Segundo dizem, Aham, eles não têm acesso não têm acesso aos canais de informação estrangeiros sim, e a informação que têm no seu país é propaganda, no fim de yeah. contas. Ou seja, que custa um bocado a entender nos dias de hoje, não é? Uhum. Vivendo num mundo global e que temos acesso, ou seja, nós agora em 20 segundos pomos as notícias da agência noticiosa de notícias do México, ou do Yeah. país que tu Sim. escolhas, não é? Mas parece ser que eles não têm essa capacidade. Hum. E aqui depois há vários problemas que nós já admitimos neste nosso espaço que não somos especialistas em geopolítica, mas eu não sei se tu te lembras dos primeiros dias desta invasão, no fim de Uhum. contas, deste conflito bélico,
em que os russos estavam convencidíssimos que chegavam Sim, a, que a isto ia Kiev ser. em Estava no 2 ou papo. 3 dias, ocupamos o país e acabou-se. E acabou-se a Já está. história. Yeah. E não, isto agora, o que se passa é a quantidade de atrocidades que se Sim, ouvem, não é? Esta semana mesmo descobriu-se uma fossa comum com mais de 400 corpos, quer sim. dizer, são coisas que uma pessoa já acho que já, se já nos pareceu anacrónico e absurdo o conflito dos Balcãs nos anos 90, Sim. imagina-te agora, em pleno século XXI. Uhum. E eu também, estamos hoje, repito, dia 24 de setembro, sábado, a gravar este programa, e amanhã há eleições legislativas na Itália. Uhum. Quem lidera as sondagens é um partido fascista. Uhum. Então não sei, vamos lá ver. Vamos Yeah. lá ver o que é que... Isto é para votar o primeiro-ministro? Exato, Ok. exatamente. Sim, porque o Mário Draghi demitiu, foi-se embora, não é? Uhum. Não tenho Que nos sensações que dias eu de não tenho, hoje estado a eu par. prefiro um tecnocrata a um fascista Yeah. à frente de um governo, não é? Mas pronto, vamos lá ver o que é que acontece. Por um lado há mais ou menos uma boa notícia, que é que a extrema-direita espanhola está em crise, Uhum. e isso é bom, mas claro, quem vai determinar o nível de crise em que se encontra o partido de Uhum. extrema-direita deste país são as próximas eleições. Por agora, sabes que não tem peso. E, sobretudo, não tem peso intelectual, que isso é uma coisa que me satisfaz bastante. No entanto, o eleitorado não parece não ser consciente dessa Sim, questão, mas da ou seja, pobreza está intelectual desses associado partidos, não é? ao nível intelectual, ou seja, está dentro do mesmo nível. Sim, 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 porque são discursos de bar, não é? Exato. Mas pronto, são essas coisas assim. Sim, eu no outro dia estava a ter uma conversa com uma das minhas colegas que conheci, que ela é do departamento de marketing. Ou Uhum. foi contigo? Agora estou a confundir, eu sei que são duas pessoas completamente diferentes, Sim, mas não, mas o tom da conversa foi não sei se estava a falar com uma mulher ou contigo. ou contigo. Pois, que eu, atenção, Não, não me... mas era pelo tom que às vezes as pessoas Hum. usam, pelos extremismos Sim. do discurso que às vezes utilizam quando falam de determinadas situações, não é? Que nos fazem pensar realmente duas vezes numa situação de vida ou de morte, ou seja, Uhum. tu estás a conversar com os teus vizinhos, não é? De repente tu ouves um discurso muito agressivo ou muito radical sobre uma situação, seja, por exemplo, contra uma determinada etnia ou de uma determinada Uhum. raça, não é? E não há que matar esta gente toda, não, o que há que fazer é expulsar esta gente daqui. Percebes? Esse tipo de discurso que às vezes sai. Pois, Então quando tu ouves claramente isso, não falaste disso comigo. não, epá, sério, eu agora não me lembro com quem é que foi, mas isto foi recente Uhum. e realmente faz-te pensar, epá, quando tu pensas que tens pessoas ao teu lado, não é? Que convives com pessoas, sejam vizinhos, sejam conhecidos ou colegas de trabalho, ou não sei o quê, de repente saem com esse tipo de coisas e choca-te, não é? Porque fazem-te refletir sobre, epá, mas quem é esta pessoa realmente, não é? Eu já sofri a discriminação positiva. Yeah. Sim, já me De ter falaste colegas disso. de trabalho estar a falar de Sim, racismo e de yeah. excesso de imigrações. Epá, estás a falar aqui ao lado do imigrante. Não, porra, tu és português, pá. Yeah. Porque alguns, inclusive, dizem que falam quase com Portugal como uma extensão do seu próprio país, sabes? E de como Sim. a província que não é, mas podia ser, sabes? Ah. Espera aí, espera aí, espera aí. Yeah. Que eu não, e tu já sabes que eu não sou nada patriota nem nacionalista, mas quer dizer, há um limite, não é? Mas sabes que enche-se de orgulho e enche a boca quando falam desta coisa de que os galegos não, como é que foi? Havia uma parte do norte de Portugal que não se importava de pertencer Já há uns anos, o a. Porto, quando se falou na questão do regionalismo, Sim, não? que até houve um referendo e acho que caiu, Aham. obviamente, porque Portugal não tem nem dinheiro nem território para dividir-se em mais regiões autónomas. Tem Aham. 2 regiões autónomas insulares por uma questão de lógica. Acho que era o próprio Pinto da Costa, que era um grande defensor Hum. desse regionalismo, não é? Ah,
Não sei. Yeah. Não é como digo, não. Eu não é só pelo meu carácter de esquerdas, mas eu cada vez mais me sinto internacionalista e tenho um carácter internacionalista, Yeah. como Ernest Hemingway, por exemplo, que veio aqui para a Guerra Civil. Quero dizer, eu defendo mais a união dos povos do que a autodeterminação de um pequeno povo. Mas pronto, Yeah. essa é a minha opinião, eu não quero ferir a suscetibilidade de ninguém, mas pronto. Ah, não sei, são estas coisas que não têm sentido, mas tu tens razão, e infelizmente é assim, cada Uhum. vez, e nos últimos tempos, cada vez cada vez tem mais peso estas opiniões extremistas. Uhum. Sim, É uma pena. porque tem audiência, ou seja, tem uma audiência Claro, e tem um canal de distribuição, que é o que é ainda mais preocupante, não é? Porque, ou seja, preocupante quer dizer, ao fim e ao cabo, vivemos numa democracia onde há a expressão, livre expressão, não é? De opiniões uhum. e que, por um lado, Liberdade de expressão, não é? liberdade de expressão, Uhum. exatamente, e que, ao fim e ao cabo, depois eles aproveitam esse mesmo sistema, não é? Para promover a mensagem deles de ódio e de, e de Mas é pura demagogia, uhum, porque não acabam por resolver os problemas reais das pessoas. Inventam problemas para as pessoas, para que as pessoas se distraiam dos seus verdadeiros problemas. uhum, Não é? Eu já há uma data de tempo que vi um cartoon que era fantástico, em que havia alguém que dizia a um espanhol: "Ouve lá, se tu tens medo que uma pessoa que vem de África, uhum, que não tem estudos, que não fala o teu idioma, que chega aqui todo molhado e esfarrapado, se tu tens medo que esta pessoa te tire o trabalho, uhum, quem tem um problema és tu. Porque como é que esta pessoa com muito menos preparação que tu te vai tirar o trabalho? O teu problema não é esta pessoa, o teu problema é que tens um empresário ou uma empresária que devia pagar um ordenado digno e não te paga. Estas pessoas fogem da guerra, fogem de não poder dizer livremente qual é a sua sexualidade. uhum. Ou seja, são coisas que as pessoas não entendem, não é? Mas pronto, é assim. O que é que a gente está a fazer? Ok, pessoal. Temos que seguir. Hum, queria fechar fazendo aqui um pouco de publicidade ao nosso podcast. Sim, 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 sim. Estamos no Facebook, embora eu ultimamente no Facebook não tenha entrado absolutamente nada. Portanto, se nos mandam mensagens no Facebook, as probabilidades de que eu responda se calhar são poucas. Poucas. Estou mais ativo no Instagram. Podem-nos mandar mensagens para lá se quiserem comentar alguma coisa sobre os nossos últimos episódios. Também estamos no Twitter. Todos esses links e direções vão aparecendo aqui no rodapé da nossa imagem no YouTube, mas se não puderem ver no YouTube, ou se nos ouvirem no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou em Google Podcasts, ou no Popcasts, Aí está, e, aí e, no, está. e no iVox também. E no iVox? Podem nos encontrar no Instagram, o nosso podcast, em Twitter, podcast nosso, e no YouTube também estamos presentes e fazemos as nossas gravações e emissões também por ali. E também estamos inscritos um ano mais, ou mais um ano, no Festival de Podcasts Portugueses, no Pods Votem. 2022. Ou seja, 2022. portanto, o processo é simples. Eu, aliás, acho que pus um link, não sei se pus um link no Instagram que podem seguir, mas se não, podem entrar em pods.pt. Eu acho que é esse a direção. Eu vou só confirmar aqui rapidamente, mas podem, Pods.pt. pods.pt, entram, têm que procurar o nosso podcast, ou seja, clicam em votar, têm que encontrar, ou seja, têm que procurar o nosso podcast, mas têm que escrever exatamente como está criado, digamos, o nome, ou seja, o com a letra O em maiúsculo, nosso com a letra N em maiúsculo,
podcast com a letra P em maiúsculo. Portanto, tem que ser exatamente como aparece assim, porque foi assim que foi inscrito e é assim que foi criado. E se não for assim, pois o voto não conta. E podem votar as vezes que quiserem. Podem dar aquele clique até rebentarem com o botão do rato. Eu até sugiro que votem 5, 6 vezes por dia. Mas sei lá, deem ao botão verde. E quero também, mais uma vez, pedir, se calhar não temos tanto poder de convocatória, está visto que não, que comentem qualquer coisinha. Nisto temos que agradecer Sim. sempre à nossa tia favorita, à nossa mãe favorita, falo obviamente da parte do Hugo, e ao nosso amigo Paulo César, Sim. inclusivamente ao Pedro Baeta, que sempre dão aí o seu bitite, que dão Sim. aí a sua informação. Pois nós agradecemos muito, mas queremos Sim. que sejam mais. Sim. Gostávamos que Sim. fossem mais pessoas. Bom, isto não é obrigar ninguém, mas para nós seria muito agradável, e não buscamos aqui nem reconhecimento, Sim. nem likes. Buscamos saber quem é que está do outro lado. Exato. Porque as estatísticas só nos dão números e nós gostávamos de saber que esses números são pessoas. Sim. E então gostávamos de saber, nem que seja um olá, desde Sim. não sei Exato. onde. Exato. E com isso seria suficiente. Exato. Se nos ouvem, seja de Portugal, seja de Espanha, seja de qualquer outro país, que digam um olá e digam: olha, estou-vos a ouvir daqui sei lá, o país que seja. Santa Combadão, eu creio que devemos, gostava de ter um ouvinte em Santa Combadão. Santa Quem Combadão. sabe? Ok. Quem sabe? sabe? Quem sabe? Quem sabe? Pois é, meu amigo, mais Caro amigo, um episódio. Obrigado por estares aí, como sempre. Gostei de te ora ver. essa. Gostei de te ver. Eu que pá. agradeço. Gostei Eu de te também. ver e gostei de ter visto no outro dia também. Foi agradável. Temos que repetir isto. E a ver se conseguimos ter pastelaria Lisboa aberta. Pá. Eu acho que se tu vens às 10 da manhã ao sábado, tens sorte. Deve lá estar. Porque foi quando eu lá fui hoje e lá estava o homenzinho. Lá estava o Mas homenzinho. estava a abrir a porta ou... Não, já estava. E até estava? tinha um cliente. Assustei-me quando entrei porque só vi 3 pastéis Aham. nada na Opa. vitrine. E ele, não, tem lá mais em cima. O que passa é que estava com preguiça de ir buscá-los. Espera. É o que eu digo, este homem é uma máquina. Tá. Este homem é uma máquina. Então vá, caro amigo, um abraço forte para ti Até para e a para todos os próxima. que nos ouvem e que nos veem. Exatamente. Não se esqueçam de ir lá votar ou podes.pt, procurar o nosso podcast e despedimos-nos até à próxima. Tchau, pessoal. Até à próxima. Tchau. Boa noite. Tchau.